Sistema totalitário. Na aula passada, o professor Lorismar trabalhou com vocês como é que esse sistema totalitário ele aparece na Europa. E esse sistema totalitário ele tem duas vertentes. Uma vertente dentro da extrema esquerda e uma vertente dentro da extrema direita. Ele aparece, esse sistema totalitário, lá na Rússia, na União Soviética, com Stalin. E ele vai aparecer na Alemanha, ele vai aparecer na Itália, ele vai aparecer em Portugal, na Espanha. E até aqui no Brasil o sistema totalitário aparece. Quando Hitler implanta aqui o Estado Novo, ele estava dentro dessa filosofia também. Uma filosofia crescente, após a crise que o capitalismo está passando, uma crise forte que o capitalismo está passando, agora nós vamos nos deparar com esses sistemas totalitários aparecendo na Europa, como uma grande solução para resolver os problemas. Na Alemanha, principalmente na Alemanha de Hitler, nós iremos perceber um grande crescimento lá na Alemanha do movimento operário, do movimento do trabalhador. E o trabalhador era muito simpatizado pelo socialismo lá da União Soviética. É aí que a burguesia vai se juntar com Hitler e vai apoiar Hitler a fortalecer esse movimento totalitário. Na aula de hoje, aula de número 13, nós iremos ver justamente sobre esse assunto, sobre esse totalitarismo na Europa, parte 2. O nazismo na Alemanha, a ascensão de Hitler, a doutrina nazista, o governo de Hitler. Então nós vamos estar diante aqui, ó, de todo esse sistema aqui, ó, as habilidades para a aula de hoje, que está aí com vocês. E a gente começa a aula vendo aqui um livro do Hitler, Nazismo na Alemanha, aí, ó, já traz a capa do livro que o Hitler escreve quando ele foi preso, que ele tentou dar o golpe, né, lá na Alemanha. Ele tenta dar o golpe, ele tenta derrubar o governo, a República de Weimar, e ele é preso. E na prisão ele escreve o Mein Kampf, de Adolf Hitler, livro de teoria sobre o fundamento da crença nazista. E esse livro que ele fala aí sobre minha luta, ele conta um pouco da história dele, e ele diz, olha, o nazismo é isso, 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 a filosofia nazista é essa. Inclusive tem uma charge de Charlie Chaplin aí, que ele faz uma charge aí sendo Hitler, o dono do mundo, o grande ditador. E uma das características importantes do regime totalitário é a concentração de poder nas mãos das lideranças carismáticas. Imagem de Charles Chaplin no crítico e satírico filme O Grande Ditador mostra isso daí. Pessoal, a Alemanha ela sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. Ela sai como grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Os tratados que são assinados, o Tratado de Versalhes, ele é muito cruel para a Alemanha. A Alemanha não pode ter exército, a Alemanha tem que estar limitada, a Alemanha saiu endividada. Então Hitler vai se deparar com um campo fértil para implantar as ideias dele. Um ponto do nazismo, ele vai dizer, olha, grande parte da nossa crise é culpa dos europeus. Outro é culpa desses povos, diziam nós, que eram aliados à Alemanha, que não lutaram o suficiente e nós perdemos a guerra. Outra filosofia que ele vai implementar é a superioridade da raça ariana. Que a raça ariana, a raça germânica, aquela que veio ocupar a Europa lá no século V, a partir do século V, quando nós temos as invasões bárbaras na Europa e o início da Idade Média, ele vai dizer, essa é a raça pura que precisa ser unificada. Ele queria fazer um grande império, tanto é que ele chama de Terceiro Reich, que seria o Terceiro Império Alemão. E Hitler tem essa característica. A burguesia europeia e a burguesia alemã, com medo do crescimento do socialismo, cai no colo do Hitler. O Hitler vai aproveitar, vocês estão com medo, eles vão dizer, olha, a solução então vai ser vocês virem para esse movimento totalitário, para o nazismo. E o nazismo começa a crescer. Ele se elege tipo deputado, ninguém dá valor
ao que Hitler fala. Se elege deputado, depois se torna primeiro-ministro e todo mundo acha que está tudo normal. Aí é quando Hitler dá o grande golpe e implanta uma ditadura nazista na Alemanha. Esse golpe da ditadura nazista levou a Alemanha à pior guerra que ela já tinha enfrentado. Levou à destruição completa da Alemanha. Acompanhe na tela para vocês. Vamos ver como é que se dá esse processo. Após essa Primeira Guerra Mundial, humilhada pela derrota e pelas duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes, grande parte dessa sociedade alemã ela vai enfrentar os anos de 1920 com imensa dificuldade econômica e social. Era o período político da história da Alemanha, conhecido como República de Weimar. Weimar é a cidade alemã onde foi redigida a Constituição de 1919, que deu origem ao regime republicano. Então, nós estamos aí diante de uma transformação da Alemanha após guerra. A Alemanha ela está saindo da guerra. Como é que ela está saindo da guerra? Ela está saindo da guerra humilhada. O Império Alemão tinha se desfacelado. Não existia mais o Kaiser alemão. Não tinha mais o Kaiser alemão. Agora nós estamos num período republicano. É implantada uma república, a República de Weimar. Só que a República de Weimar ela é implantada num momento de muita crise da Alemanha. A Alemanha ela está em processo de reconstrução na década de 20. Ela está em processo de reafirmação e ela está em processo de colocar o seu espírito alemão sair, deixar de baixar a cabeça. Os Estados Unidos estão ajudando a Alemanha financeiramente, até porque ele tinha interesse econômico com a Alemanha. Só que com a crise de 29, nós vamos perceber que na crise de 29, os Estados Unidos não tinham mais como ajudar a Alemanha. A Alemanha vai se afundar mais ainda na crise. É esse campo fértil que Hitler vai aproveitar para implantar o nazismo na Alemanha. É dentro disso aí que ele vai implantar o nazismo. Vamos entender aí na tela para vocês. Um período de enorme dificuldades em decorrência de pagamento de indenizações aos países vencedores. Da desmobilização de milhões de soldados. Cara, os soldados que estavam na guerra agora, eles voltam e são desempregados na rua. As indenizações são muito pesadas na Alemanha. Elevado número de desemprego e uma inflação nunca conhecida, altíssimas taxas de inflação. Animado com o exemplo da Revolução Russa, diversos setores de operário protestavam contra a situação social e exploração capitalista. Em greves organizadas pelo Partido Comunista da Alemanha e Social-Democrata da Alemanha. Temendo a expansão do socialismo, a elite política e econômica alemã passou a apoiar o Partido Nazista, autoritário e antidemocrático, liderado por Adolf Hitler. Os partidários do nazismo eram também chamados de nazis. Percebam vocês, vem aqui comigo. A Alemanha, ela sai humilhada e derrotada. Essa saída da Alemanha humilhada e derrotada vai fazer com que Hitler pegue e propague um autoritarismo sem igual na Alemanha. Vai fazer com que Hitler propague uma política de dizer, olha, venham para mim porque os operários estão se organizando. E os operários começaram a se organizar em greve e tudo. Os operários, eles têm como espelho a Revolução Russa. A Revolução Russa que tinha acontecido lá e tinha criado a União Soviética
E na Revolução Russa eles estão longe dessa crise, estavam fora da guerra, estão longe dessa crise, e eles disseram, olha, vamos nos organizar igualmente a Rússia se organizou. A Alemanha, então, ela começa a crescer o socialismo dentro da Alemanha. Só que aí vem o nazismo. A elite ficou com muito medo do socialismo ser implantado. A burguesia ficou com medo de ser despropriada o seu capital. Então, a burguesia ela vai cair nos braços de Hitler, vai cair nos braços de Hitler, vai cair na graça de Hitler. E com isso, Hitler consegue facilmente implantar o nazismo na Alemanha. Olhem na tela para vocês. Olha aí, ó. Voltando à leitura dessa parte aí. Temendo a expansão do socialismo, a elite política e econômica alemã passou a apoiar o partido nazista, autoritário e antidemocrático. É muito perigoso, gente, quando tem um governo autoritário e antidemocrático. É perigosíssimo, porque geralmente se cai numa ditadura. O partido nazismo era também chamado de nazi. Como é que se dá esse processo da ascensão de Hitler? Olha aí, ó. Essa sombria ascensão de Hitler. De uma hora para outra, aqui ele recebendo o título de chanceler. O partido nazista ele faz toda uma articulação, inclusive atentados fraudulentos, para culpar os adversários, para que Hitler dissesse, olha, entregue a mim a chancelaria e me entregue poder. E aí, o nazismo, junto com seus asseclas, vão governar a Alemanha. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Austrália. Ele não era nem alemão, ele era... Não, desculpa, na Austrália não, na Áustria. Ele era austríaco, Hitler. E residiu em Viena, de 1909 a 1913, onde procurou ingressar na Academia de Belas Artes. Olha a coisa interessante aí. Hitler, que era austríaco, ele tenta ingressar na Academia de Belas Artes. Ele vai ser reprovado da Academia de Belas Artes. Então ele fica meio desolado, se alista no exército alemão e participa da Primeira Guerra Mundial. Hitler recebeu um tiro na Primeira Guerra Mundial. E esse tiro que ele recebeu vai lhe agraciar com a medalha, a Cruz de Ferro. Ele era um herói de guerra. Ovacionado, o cara é do exército, ele é um herói de guerra, ele é um grande líder, ele é um grande ditador, O pessoal vê a questão do Hitler, a antidemocracia do Hitler, vê o governo autoritário do Hitler como solução. E o pessoal vai cair nos braços de Hitler, na graça de Hitler. Hitler vira um grande mito para aquela sociedade. E aquela sociedade cada vez mais vai dar forças ao Hitler, força ao governo dele. E Hitler tinha aquele discurso que, olha, nós vamos transformar a pátria assim, a pátria não pode, mas... O discurso de Hitler é muito bonito, o discurso de Hitler. Você pegar aí, historicamente, ouvir o discurso de Hitler é muito bonito. Porque era um discurso que tentava fazer com que a Alemanha se reerguesse, só que dentro do sistema totalitário, só que dentro do sistema ditatorial. E isso a história mostrou que não deu certo, nem na Alemanha, nem na Rússia, nem na União Soviética, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. O sistema totalitário, o sistema antidemocrático. Na tela para vocês. Não conseguindo atingir seus objetivos, mudou-se para Munique em 1914. Alistou-se como voluntário no exército alemão. Ferido em combate na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado com a medalha Cruz de Ferro. Medalha que eu estava falando
para vocês ainda agora. Ao final da guerra, Hitler retornou para Munique e passou a trabalhar em um departamento de imprensa e propaganda das Forças Armadas Alemãs. Em junho de 1921, Hitler tornou-se chefe absoluto desse partido, também conhecido como Partido Nazi ou Partido Nazista. Eu quero que vocês observem o seguinte: a guerra ela termina em 1918. 3 anos depois, em 1921, Hitler já é o grande líder do Partido Nazista. Hitler, ele vai começar a trazer apoiadores para perto de si, e esses apoiadores vão lhe seguir cegamente. Ele não quer saber de lei, ele não quer saber de justiça. Nós vamos ver aí o golpe que ele vai dar. Ele queria derrubar o Estado. A função dele era derrubar o Estado, porque você derruba o Estado como dentro de uma república. Você derruba o Estado quando você derruba o Congresso e quando você derruba o Judiciário. E fica um único poder governando. No caso da Alemanha, ficou só o Partido Nazista governando, só o Executivo. Porque dentro de uma república, o poder ele é dividido, tipo no Brasil. No Brasil, a nossa Constituição divide o poder em 3: Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles são independentes entre si, cada um é independente, mas eles têm que ser harmônicos. E Hitler começou um processo aí de tentar derrubar o Estado para tomar o poder, e quando ele toma o poder, quando ele implanta a ditadura, ele derruba o poder judiciário e ele derruba o poder legislativo. Agora, os juízes são quem Hitler quer que seja juiz. Olha que doida essa daí. Na tela para vocês. Em novembro de 1923, os nazistas promoveram, sem sucesso, um golpe militar, o Putsch, para derrubar esse governo alemão. O Putsch ocorreu em Munique e contou com a participação do general alemão Ludendorff. Preste atenção nesse nome, Ludendorff. Ele vai ser muito interessante lá para frente, para a formação do Partido Nazista, consolidação do Partido Nazista. Hitler, então, vai ser detido e condenado a 5 anos de prisão, mas conseguiu ser anistiado em menos de 1 ano. Hitler foi condenado à prisão, gente. 5 anos de prisão. Por quê? Porque estava agindo contra a democracia da Alemanha. Se Hitler fica preso 5 anos, a democracia alemã provavelmente teria que permanecer, poderia permanecer. Só que os caras vão dar o perdão a Hitler. Vão dar uma carta perdoando o Hitler. Não, vamos perdoar o Hitler, ele já passou 1 ano aí preso, vamos perdoar ele. Aí quando Hitler volta, dentro do seu autoritarismo, dentro da sua maneira ditatorial de governar, ele vai se sentir todo poderoso. Aí é que Hitler vai começar a conspirar mesmo contra o Estado. O Estado perdoa o Hitler e o Hitler conspira contra o próprio Estado e consegue derrubar esse Estado. É lá na prisão que ele escreve o livro chamado Minha Luta, que ele traça aí esses objetivos, essa filosofia nazista. Na tela. 1925. Hindenburg elegeu-se chefe de Estado da Alemanha. Herança da Primeira Guerra Mundial, perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria abalada, alto índice de desemprego. Os nazistas aproveitaram-se dessa situação
para fazer duras críticas à ineficiência do governo, que lhe rendeu a maior bancada do parlamento. 38% dos deputados era do partido nazista, gente, nas eleições de 32. Então percebam vocês, e quando eu falo aqui sobre golpe, eu quero que vocês entendam que Hitler viu que o golpe pela arma não seria viável. O que ele faz? Ele faz um outro tipo de golpe de Estado. Primeiramente, ele começa uma crítica muito forte ao governo, muito forte. O governo estava em crise. E ele começa uma crítica muito forte. Essa crítica que o Hitler faz ao governo faz com que o partido nazista eleja o maior número de deputados. A bancada nazista fica forte no Congresso. Olha isso daí. Com essa articulação, Hitler então se torna primeiro-ministro. Chanceler dentro dessa articulação. Mais uma vez a Alemanha vai se render ao Hitler, aos discursos de Hitler. O Hindenburg não sabia o que estava fazendo quando entrega a chancelaria a Hitler. Não sabia que aquilo dali iria representar o seu fim, iria representar o fim de uma Alemanha democrática. E o Hindenburg, ele aceita. Então eu quero que vocês percebam que o Hitler, ele está dando um golpe, mas é um golpe de uma outra maneira, é um golpe sutil. Um golpe de derrubada do governo para ele poder assumir. Um golpe dentro da democracia. E o Hitler consegue assumir. Então ele não foi lá, tomou o poder pelas armas, dele. Ele deu um golpe com mentiras, com falcatruas, fazia atentados e dizia que era o Partido Comunista que estava cometendo atentado, para pressionar o governo para lhe dar mais poder. Então foi assim que Hitler vai crescendo dentro da Alemanha e implanta o nazismo dentro da Alemanha. Voltando aí na tela. Então o Hindenburg aqui, von Hindenburg, ele não consegue barrar esse crescimento de Hitler. A tumultuada situação política e social do final deste ano favoreceu a ascensão de Hitler ao poder. Com a aprovação do presidente Hindenburg, que havia sido reeleito, ele foi nomeado chanceler. Ai, Hindenburg, o que você foi fazer? Nomeou Hitler chanceler. Achava que ele iria ficar apenas como chanceler. Então, em 30 de janeiro de 1933, era o início do período da história alemã que ficou conhecido como o Terceiro Reich, denominação dada pelo próprio Hitler. Crise dentro do sistema capitalista. Queda da Bolsa de Nova York, 29. Os Estados Unidos tentando se recuperar. A Alemanha, ela vai ver uma maneira ali, uma oportunidade de voltar a crescer. E o Hitler vai aproveitar isso. Vai dizer, este é o momento. E ele vai fazer essa articulação, que eu já falei para vocês, toda essa articulação, e vai conseguir ser eleito. Ser nomeado chanceler. O que é chanceler? Chanceler é como se fosse um primeiro-ministro. E ele então passa a governar a Alemanha com mãos de ferro. Cada vez mais o poder de Hitler vai crescer, até ele se tornar o Führer, o grande líder do Terceiro Reich, o Führer. Percebam vocês, de uma democracia, nós partimos para uma ditadura que ninguém nem percebeu como ela chegou. Como era essa doutrina nazista? Olha aí na tela para vocês. Olha aí, ó. Percebam vocês que a doutrina nazista, ela tem várias simbologias.
a suástica, a águia. Isso tudo, os discursos de Hitler, o exército, ordem, tudo isso fazia parte dessa doutrina nazista. Antes de se tornar chanceler, enquanto estava detido, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Neste livro foram expostas as bases da doutrina nazista, o conjunto de ideias autoritárias pseudocientíficas. Algumas dessas ideias autoritárias eram o seguinte: quais eram as ideias? Primeiro, superioridade da raça ariana. Teoria de que o povo alemão descenderia supostamente de uma raça superior, os arianos. E por isso teria o direito de dominar as raças consideradas inferiores, que no caso lá eram os judeus e os eslavos. Sectarismo, intolerância, separação de outras raças. Gente, os judeus foram colocados, judeus, eslavos, ciganos, tudo, foram colocados em guetos. Depois foram levados para o campo de concentração. Antissemitismo. Antissemitismo. A ideia de que os judeus, ou os semitas, como são chamados judeus, fazem parte de uma raça inferior e por isso poderiam corromper e destruir a suposta pureza alemã. Propunha que as relações sexuais de casamento entre judeus e alemães deveriam ser proibidas e os judeus aniquilados. Tal fortalecimento do Estado, a ideia de que o indivíduo deve submeter-se totalmente à autoridade soberana do Estado, personificado na figura do Führer, que era o chefe supremo, no caso, Hitler. Tá? No caso, Hitler. Então, percebam vocês que nós estamos aí diante de um momento, dentro do processo histórico, diante de um momento, aonde Hitler vai cada vez mais se fortalecer enquanto poder na Alemanha. Percebam vocês que essa doutrina nazista é uma doutrina que tenta separar os povos, que tenta dizer que uma raça é mais superior que a outra, que tenta dizer que a raça ariana era a raça pura, a raça alemã, o povo germânico, de descendência germânica ali, era um povo superior a todas as outras raças. E o semitismo? Essa filosofia semitista, esse ódio ao povo judeu, vai levar 6 milhões de judeus a serem mortos em campo de concentração. 6 milhões de judeus. Não era que os judeus estavam na guerra e morreram na guerra, não. Eles foram eliminados no campo de concentração. Percebam vocês que o ódio de um povo pelo outro, o preconceito, a discriminação, a homofobia, o machismo, essas questões que são doenças sociais da nossa sociedade, que são um vírus social, se alguém pegar um poder totalitário, ele coloca isso à tona, ele coloca isso para ser a regra de uma sociedade. E isso é muito perigoso em qualquer sociedade. E Hitler mostrou isso. Hitler mostrou que alguém preconceituoso, alguém xenofóbico, quando pega o poder, é alguém altamente cruel. Por isso que nós temos que, hoje, dentro das democracias mundiais, nós temos que tomar muito cuidado com a quebra da democracia. Muito cuidado, seja em que continente for. Porque quando se perde a democracia, se entra dentro de uma ditadura, seja ela uma ditadura de esquerda, seja ela uma ditadura de direita, é muito complicado. É muito cruel. E quem morre, geralmente, é o povo.
o povo que não tem nada a ver com aquilo. Na tela. O expansionismo. Tem-se segundo o qual o povo alemão teria o direito de conquistar o seu espaço vital, ou seja, expandir militarmente o seu território, espaço vital. Ele diz, olha, nós vamos expandir o território porque daqui é nosso espaço vital. Para nós sobrevivermos, nós precisamos expandir o território. Inclusive, ele vai reunir comunidades alemãs que se encontravam em outros países e sustentar o seu crescimento. Quanto à educação, Hitler propagou no Mein Kampf o povo alemão, hoje, destruído, morrendo, entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo das crianças de nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores a outros povos. Gente, Hitler começou a pregar a superioridade da raça ariana dentro das escolas. O povo alemão começou a xingar crianças europeias que estudavam junto com ele. Vocês não têm, foi sem precedente a perseguição aos judeus. E aí o povo judeu vai cada vez mais sendo acuado, sendo humilhado. Até que chega um momento que ele disse, não, nós precisamos separar. Ele vai confiscar todos os bens dos judeus, empresários, banqueiros, artistas, vai confiscar todos os bens. E vai jogar esse povo na lata do lixo. Vai jogar esse povo nos guetos. E lá nos guetos, esse povo vai morrer. Vai ser perseguido. Vai ser preso. E dos guetos, esse povo semita, esse povo judeu, vai ser retirado para ir para os campos de concentração. Trabalho forçado, fome e, por fim, o extermínio. Mas vamos ver como foi o governo do Hitler. Na tela. Vamos ver como é que se dá esse governo do Hitler. Durante seu governo, Hitler manteve rígido controle sobre diversos setores da sociedade alemã. Além da censura política e do controle sobre a educação, buscou impor os padrões e as ideias nazistas às artes plásticas, à música, à literatura, ao cinema e até mesmo à pesquisa científica. O sistema educacional organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhança com o fascismo italiano, foi mais intensamente marcado pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. Os italianos, eles tinham um governo fascista muito parecido com o nazista. Só que o governo italiano ele não tinha, dentro da sua filosofia, o antissemitismo. Eles não tinham dentro da sua filosofia o racismo. Isso era muito forte no nazismo. Mas só que quando essas duas filosofias se juntam, o fascismo e o nazismo, vai ser o caos chamado Segunda Guerra Mundial. Na tela. Então, os professores alemães, aqui ó, dentro desse sistema educacional, aqui que a gente está vendo aqui, que era implantado nas escolas, o governo alemão, então, os professores alemães eram obrigados a aprender e ensinar os princípios nazistas. Ao professor que fosse pego não ensinando os princípios nazistas, esse estava condenado. Destaca-se a crença superioridade da raça ariana. Escreve-se na Liga Nazista dos Docentes e a prestar juramento à fidelidade ao Führer. Então, os professores foram os primeiros a ser perseguidos, porque eles eram obrigados
a levar a filosofia nazista para dentro das escolas. Então, o professor que não se encaixasse, é aí que vem aquela figura da supervisora. Era a pessoa que ficava supervisionando os professores, de que forma aqueles professores estavam ensinando em sala de aula. Hoje não tem aquele negócio, vamos gravar o professor e tudo, papapá. Não tem aquele negócio dentro de sala de aula, que é a maior briga. Mas sala de aula para o professor é algo de autonomia. Só que naquele momento não sentia autonomia. Ou você ensinava os preceitos nazistas, ou você estava fora do sistema. Você corria o risco de ser preso. Só para vocês terem uma ideia. Então a pressão contra os próprios alemães foi muito forte. Na tela. A doutrina nazista também era difundida por por meio de diversas associações educativas, como a Juventude Hitlerista, que foi muito forte, que organizava entre os jovens alemães diversas competições esportivas, reuniões políticas, exercícios de preparação para a guerra. Então foi muito forte. Hoje as universidades elas estão fazendo as ligas acadêmicas para acabar com os centros acadêmicos. E lá naquele momento foi feita essa juventude hitlerista. Outra característica, o plano econômico de Hitler. No plano econômico dedicou-se à reabilitação do país, estimulando a agricultura e o crescimento da produção industrial, principalmente na área de armamentos. E no plano externo? No plano externo, desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, o governo nazista militarizou rapidamente o país. E em 1938, iniciou sua política de expansão pela Europa. Com base na tese do espaço vital, a política expansionista alemã desencadearia, um ano depois, a Segunda Guerra Mundial. Hitler implanta o nazismo. Hitler implanta a filosofia do espaço vital. Então ele precisa conquistar os países vizinhos. Quando um país é invadido e todo mundo cruza os braços, ele vai criando força. Ele faz uma chamada guerra relâmpago. Quando nós estivermos estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver essa característica. Ele faz uma guerra relâmpago, foi uma coisa assim impressionante. Foi uma coisa assim impressionante. Na Guerra Relâmpago, nós temos aí essa figura da conquista rapidamente dos países vizinhos. A Polônia, a França vai ser conquistada depois. Ele começa isso em 1938. Então, em 1939, os países vão vir contra essa expansão de Hitler. E em 1939, esse governo totalitário leva o mundo ao que nós vamos conhecer como Segunda Guerra Mundial. Mas esse é assunto para outra aula. Daqui a pouco, vocês vão ter a revisão e a atividade. Até lá.